Eu não estou aqui para te motivar. Estou aqui para te dizer a verdade, porque ninguém te quer dizer. E sabes porquê? Porque ela dói. Porque é desconfortável, mas é a verdade. Se és um homem entre os teus 20 e 30 anos e sentes que estás à deriva, sem direção, sem objetivos, sem propósito, este vídeo é para ti. Tu não és o único e há milhares como tu, homens com potencial, com força para avançar, com motivação, mas mesmo assim não conseguem sair do sítio que estão, porque estão completamente perdidos e não sabem como avançar. E eu até percebo porquê. Vivemos numa geração onde tudo é imediato, todo o prazer que nós queremos que seja para ontem, os likes, as redes sociais, a atenção superficial, e nunca ninguém se habituou a lidar com o silêncio do dia a dia, que é uma coisa que é real e que normalmente toda a gente deveria saber lidar com isso. Ou mesmo com a frustração e a dor de ainda não ser aquilo que tu queres ser e não consegues aproveitar o caminho que te leva a ser aquilo que tu queres ser e só pensas no objetivo. E ao ver aqueles multimilionários de 20 anos nas redes sociais, no Dubai, a andarem de Lamborghini nos teus carros de sonho, a ter os relógios que tu sonhas, tu sentes que estás em atraso, que estás a falhar e que não és suficiente. Mas primeiro, esses tais influencers que são multimilionários, que andam de Lamborghinis, que têm Rolex e não sei o que mais, 80% deles é ficção. São coisas alugadas para te vender um estilo de vida que eles mesmo não têm, mas que fazem dinheiro ao vender esse estilo de vida. Quando vais ver ao fundo, eles não têm muito mais que tu. Isso não quer dizer que tu estejas perdido, só quer dizer que tu estás desconectado da tua missão. E uma missão não se encontra assim por acaso. Uma missão constrói-se no dia a dia, uma visão clara, um caminho claro, que te leva aos objetivos que tu te fixas. Enquanto a maior parte da gente procura motivação, tu tens que procurar uma estrutura, uma rotina e um plano de vida que te leva ao sítio que tu queres. Este vídeo não é só uma reflexão, mas sim um espelho. E talvez seja hoje o dia que tu pares de fugir de ti mesmo, te aceites como tu és e comeces a caminhar na direção certa. Ponto 1 deste vídeo é falta de propósito. Isso é o ponto 1 do vazio masculino. E antes de tudo, o propósito não é uma coisa que cai do céu e num dia para o outro tu sabes o que é que queres fazer da tua vida, sabes que direção queres ir, não. Propósito, como eu já disse há bocado, é uma coisa que constróis no dia a dia, que constróis ao saber as coisas que tu gostas de fazer, as coisas que tu queres fazer na tua vida. Propósito é ter uma direção, uma clareza, sabes porque é que te levantas de manhã, o que é que queres fazer, quando vais fazer e o que é que tu tens a alcançar nesse dia. É aquilo que orienta as tuas decisões, mesmo quando tudo à tua volta parece caótico. A maior parte dos homens levantam-se e vão trabalhar por obrigação e não por missão. Estão ocupados, mas não estão alinhados com nada. Vivem num certo de piloto automático. Casa, trabalho, ginásio, scroll, comer, dormir e repetir. É a única coisa que fazem na vida. Sem ter uma visão a longo termo, o que é que querem alcançar. Sentem que falta alguma coisa, mas não sabem o que é. E isso torna-se às vezes em ansiedade, em agressividade e mesmo até em procrastinação, em coisas que tu sabes que devias estar a fazer, mas que não fazes porque não tens um motivo certo para o estar a fazer. Porque sem propósito até o treino ou as tuas vitórias deixam de ser satisfatórias. E até as relações são superficiais, porque não consegues ter aquela conexão com alguém, com o teu parceiro ou com a tua parceira, se não tiveres essa conexão contigo em primeiro. Um homem com propósito, ele não precisa abrir a boca para se fazer respeitar. E ele tem uma certa aura, uma certa presença que mesmo sem falar ou sem se enervar, impõe respeito nos outros porque eles sabem que ele está numa missão, que ele está a construir algo maior do que só viver o dia a dia e as pessoas respeitam isso. Porque quem não tem propósito distrai-se com tudo. Tu estás, vou dar um exemplo aqui em casa a trabalhar, não tens o propósito, não tens os teus objetivos alinhados, recebes uma mensagem, vamos ao café beber um café, e o que é que tu fazes? Vais. Mas se tu tens o teu propósito, tens as tuas prioridades, só vais fazer essas coisas no momento em que tu tiveres tudo alinhado, tudo organizado e disseres que podes passar um bocado de tempo com os teus amigos ou com a tua namorada, porque sabes que o resto está tudo a correr como deve ser e não estás propriamente distraído quando fazes isso. E neste momento tu só te sentes perdido porque ainda não sabes o que é que estás a construir. E quando começas a viver com intenção, tudo muda. A tua energia, os teus treinos, a tua alimentação, mesmo até o teu corpo muda, a tua presença, a tua estrutura. Tu vais ver que tudo começará a mudar quando tu começares a implementar uma estrutura na tua vida. Mas o problema é que muitos querem um propósito com impacto, mas não estão prontos de passar pelo processo de se tornar alguém que consiga deixar impacto. Porque o propósito exige sacrifício, exige rotina, exige dizer não às coisas boas a curto termo, para dizer sim às coisas boas a longo termo. E se tu achas que isso não é para ti, então pensa em Alexander the Great. Com apenas 30 anos já tinha conquistado praticamente todo o Império Persa,
da Grécia até à Índia. E ele não fez isso por acaso, ele fez isso porque tinha uma visão, tinha um objetivo, tinha um plano, estruturou o seu plano e seguiu e chegou onde tinha que chegar. A missão dá-te força quando já não tens motivação, dá-te foco quando toda a gente à tua volta está a tentar te puxar para outras coisas, e sem missão és só mais um, com missão és imparável. E isso leva-me logo ao segundo ponto, que são as distrações e o prazer imediato. Isto é o ponto onde a maior parte da gente falha e nem percebe que está a falhar porque isto vem automaticamente. Nós vivemos na era da distração e o problema é que às vezes nem nos damos conta que estamos distraídos. Tudo está construído para nos distrair. Basta olhar para as redes sociais, pornografia, futebol. Isso tudo está construído para nos deixar num estado de hipnose que nós nem nos damos conta. E o tempo passa e nós nem damos conta também. Já te aconteceu, tu estás concentrado a fazer alguma coisa, a trabalhar, começa por uma notificação, o teu telefone toca, tu, em vez de ignorar porque estás concentrado no teu trabalho, ou mesmo a ler um livro, ou fazer qualquer coisa, dizes, ok, vou só responder a esta notificação, e quando das por ela, passaram 2 horas, porque depois de responder a essa notificação, foste ao TikTok, foste ao Instagram, e nem vejo o tempo passar. E muitas vezes trocas um treino por um episódio a mais da tua série, trocas um livro por um podcast que não interessa, e dizes que estás cansado, mas na verdade é o teu cérebro que está cheio de ruído e não tem como não estar cansado, porque é demasiada informação que entra ao mesmo tempo. Estás a viver num modo que és constantemente estimulado, mas raramente realizado. E depois vinha perguntas porque é que estás irritado, porque é que não tens paciência, porque é que tudo no dia a dia te irrita e não consegues fazer nada, e por mais que pensas que estás ocupado, estás sempre no mesmo sítio na vida. Isso é porque essas tuas ocupações são apenas distrações, não são reais ocupações que te levam a algum sítio. O teu dia é consumido por coisas que parecem inofensivas, mas tudo acumulado mantém-te fraco. E sabes o que é o mais perigoso disto tudo? É que com o tempo tu começas-te a habituar. Habituas-te a viver abaixo das tuas expectativas de base. Simplesmente te dizes, eu sou assim. Começas a evitar o esforço e começas-te a dar conforto com frases tipo, eu estou cansado, faço isso amanhã. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, o homem que se deixa dominar pelo prazer imediato está longe e mesmo acho que nunca vai chegar ao seu potencial máximo. Os homens de verdade aprendem a dominar as suas vontades, a implantar rotinas e a criar uma estrutura que os aproxima mais da sua visão. Olha para qualquer homem de sucesso e tu vais ver alguém que aprendeu a não dizer sim a tudo, a que não tem problemas em dizer não mesmo que lá por dentro tenha vontade de fazer essas coisas, mas sabe que tem um objetivo, sabe que tem uma visão que é prioridade sobre o resto e sabe dizer não às notificações, não à comida que o deixa lento, tipo comida processada, não à conversa fiada e não ao prazer instantâneo. Tu não precisas de mais motivação, tu precisas só de blindar a tua energia. E consegues fazer isso em apagando aplicações que já não precisas ou mesmo que te distraem. Quando estás a trabalhar, ativa o modo de avião ou deixa o telefone noutra peça para que mesmo que toque, tu não tenhas acesso ao teu telefone. Vai ao ginásio mesmo que não tenhas vontade, come limpo, deita-te mais cedo, começa a ler, nem que seja 5 páginas por dia e vais aumentando isso durante as semanas. Medita e aprenda a estar em silêncio e aceita a tua própria companhia. Parece pouco, não é? Mas são essas pequenas coisas que separam um homem comum de um homem soberano. Porque no final, liberdade não é só fazer o que tu queres. Liberdade é ter o controle suficiente para fazer as coisas que te aproximam do teu objetivo. E tudo começa apenas por uma escolha. Dizer não ao fácil e escolher as coisas que te fortalecem. Chegamos então ao ponto 3. A falta de estrutura masculina. Um dos maiores problemas desta geração atual não é a falta de informação, porque informação temos que chegue. É a falta de estrutura e a falta de firmeza dos homens. Os homens hoje em dia foram criados para serem simpáticos, para serem adaptáveis e para serem sensíveis. Mas ninguém os ensinou a ser firmes, consistentes e líderes. A masculinidade moderna foi domesticada e os resultados são visíveis. Insegurança, fragilidade e falta de direção. Um homem sem estrutura é como uma casa sem as fundações. Por fora até pode ser bonito, mas quando vier a primeira tempestade, ele cai. E não estou a dizer que todos os homens têm que ser só rijos, sem sentimentos, como era antigamente. Não. Os homens têm que ter uma estrutura, uma organização de vida e saber ser firmes quando têm que ser. Mesmo quando estás numa relação, se a tua mulher vê que tu não és firme, que não tens objetivos, ela perde o respeito por ti e a longo termo vai-te deixar. E a diferença entre um homem que começa só as coisas e que não acaba e um homem que começa e acaba é só estrutura. Estrutura é ter um horário, ter um plano, ter uma direção na vida, ter um código de conduta, ter regras e respeitá-las. E com isso tudo também não só vais implantar respeito nos outros, mas também em ti próprio e confiança em ti próprio. Porque quando tu fazes as coisas que dizes que vais fazer,
confiança que tu ganhas dentro de ti é inexplicável. Tipo, tu agora se disseres vou-me levantar e vou ao ginásio e ficas na cama mais meia hora e depois acabas por não ir ao ginásio, tu sem dar por ela, estás a destruir a confiança em ti próprio. E isso é uma coisa que vem silenciosamente, mas com o passar do tempo isso destrói-te por dentro. E se achas que isso é pequeno, então começa com coisas pequenas. Começa por fazer a tua cama, por comer limpo, por meditar 5 minutos, por ler 5 páginas de um livro, por ir ao ginásio 2 vezes por semana. E o que é bom com isso é que se tu começas a fazer essas coisas em pequena escala, tudo se torna num efeito de bola de neve e ao longo do tempo tu vais ser levado pela corrente e vais começar a aumentar sem dares por ela. A falta de estrutura está a matar o teu potencial, porque tu estás a ver em reação e não ação. Eu acho que os homens foram criados para viver em ação, para criar coisas, para no dia a dia evoluir cada vez mais. E se tu não estás a viver nesses princípios, acho que estás a perder muito da vida. E homens que se constroem de dentro para fora são homens perigosos, porque eles não dependem do mundo exterior para se sentirem confortáveis. Eles têm um mundo interno blindado e é isso que os torna verdadeiramente livres. E há um ponto que não podemos esquecer: a tua estrutura interna afeta diretamente as tuas relações, especialmente com as mulheres. Um homem sem autocontrolo, sem direção, sem objetivos, é instável e as mulheres sentem isso. Ela pode até admirar o teu potencial e a tua beleza a curto termo, mas a longo termo ela vai perder o respeito por ti e mesmo sem tu dizer, vai-se começar a afastar. Eu acho que hoje em dia vivemos numa sociedade, se tu fores soft, és aceite. Se tu fores firme, é considerado tóxico. Onde se confunde masculinidade com agressividade. E por medo de serem julgados, muitos homens adaptam-se a essa realidade. Mas a verdade é que o mundo não precisa de homens mais suaves. O mundo precisa de homens mais rígidos, mais estruturados, com disciplina e com poder de liderança. Homens que sabem ser um porto seguro não só para si próprios, mas para toda a família. E não mais um problema. E se tu queres ter relações fortes, começa por tornar um homem forte. E não percebas mal, isto aqui não é sobre saber dominar alguém, é sobre saber dominar-te a ti próprio. Ser masculino não é ser bruto, é ser imbatível e ser soberano. E chegamos então à conclusão que este vídeo não é para toda a gente. E eu bem sei que isto não é um conteúdo para todos. Aposto que há muita gente que não está de acordo com o que eu estou a dizer aqui, mas isso também pode ser um mecanismo de defesa. Este vídeo é para aqueles que recusam viver uma vida pequena. É para aqueles que sabem que nasceram para algo maior, mas ainda não sabem bem o que é, ainda não encontraram o seu caminho. E nós vivemos numa era que ser disciplinado, ser firme e ter um caminho que queremos seguir é quase uma provocação para os outros. Porque elas se sentem tão inseguras de não terem isso elas próprias, te veem focado nos teus objetivos e dizem que tu és arrogante porque já não queres saber delas como querias saber antigamente. Mas uma coisa é que tu tens que chegar a um ponto da tua vida onde sabes meter prioridades na tua vida. E este vídeo foi só para te lembrar que tu podes começar a viver a tua vida com liderança, presença e força silenciosa. E já agora estou curioso para saber se tu tens alguma coisa na tua vida que te trava de começar o teu progresso. Não hesites em escrever nos comentários e eu vou responder a cada um. E se gostaste deste tipo de vídeo, eu aposto que este aqui também te vai ajudar, por isso não hesites em ver. E como sempre, mesmo à distância, estou atento ao teu progresso.